Olá, tudo bem? Bom, agora estamos gravando. Que lindo. Eu nem pintei meu cabelo hoje, olha só que bagunça. Olha só. Então, hoje nós vamos retomar a Segunda Guerra Mundial. Eu vou pegar a partir das fases da guerra, beleza? E como é que nós vamos dividir, né, essa semana aí nossa? Eu vou finalizar a Segunda Guerra com vocês. Nós vamos fazer uma atividade na última aula, tá? Que aí nós vamos fechar. Nós fizemos 3 atividades de Segunda Guerra, né? Então, assim, fizemos muitas e muitas e muitas questões de Segunda Guerra. Vamos completar, acho que 30 questões de Segunda Guerra. Então, com isso, acho que a gente já tem aí uma ideia de como foi o nosso percurso. Ué, Fabiola, eu aceito todo mundo. Quando vocês ficam ali esperando, eu vou lá e coloco para aceitar e repetir para todo mundo. Não sei por que ela não foi aceita. Será que ela entrou no link errado, não? Porque ela não está nem aparecendo aqui para mim. Pede para ela sair e tentar novamente, tá bom? Porque assim, todo mundo tá liberado. Valeu. E manda recadinho para mim no Instagram, hein? É... Fala, Nicole. Ah, eu também. Ai, eu fico torcendo para a gente voltar para as aulas presenciais, mas essa curva não cai, fica sempre essa quantidade aí, quase 1.200 mortos por dia, uma situação tão complicada. Esse mês de agosto, com certeza, nós não vamos ter aula presencial, né? O governo já decretou aí até o final do mês ainda o isolamento. Complicado, né? Vamos torcer para que esse mês de agosto seja melhor e a gente consiga voltar, né? Lógico, num processo que eu acredito que primeiro vai ser o ensino médio, depois vocês, né? Mas em setembro, outubro, a gente já volte para as aulas presenciais, tá bom? Para mim ainda é pior, porque eu não consigo nem ver vocês, né? Eu vejo um ou outro. A Fabiola, eu sigo ela no Instagram e de vez em quando ela tá postando os negócios lá de caneta. Nunca vi ter tanta caneta assim na minha vida, né? Cruz credo. Pra que tanta caneta? Mas eu não vejo vocês, parece até que eu tô falando sozinho. Às vezes eu até comento com a minha esposa, acho que eu tô falando sozinho, acho que os meus estão dormindo, né? E fico aqui. Ai, muito sofrido. Sentindo falta da bagunça de vocês. É um absurdo, né? Já pensou? Uma pessoa sentir falta de bagunça? Eu reclamo tanto quando vocês conversam e agora quando vocês não estão conversando, eu reclamo também. Vai saber, né? Ser humano. Mas aí, o que que eu vou fazer, né? Essa parte dos antecedentes nós já olhamos umas 2 vezes, né? Essa parte dos antecedentes nós já vimos aí umas 2 vezes. Aí eu vou jogar para a parte das fases, tá bom? E aí nós vamos dando uma revisada nas fases de forma bem rapidinha, né? Porque a minha intenção na nossa segunda aula de hoje é mostrar um slidezinho que eu acho muito legal para vocês, que vai mostrando o avanço da Alemanha e depois o avanço dos aliados. Ele é muito massa. E espero que aqui com vocês ele apareça da mesma forma que ele aparece para mim. Ai, meu escritório é uma bagunça, gente. Vocês falam de escritório bonito. O meu tem uma pilha de texto que eu estou lendo para tentar fazer um mestrado. Aí tem um monte de livro que eu pego para ler, que eu pego para olhar. Tem as aulas que eu deixo todas aulas prontas em cima. Nossa, tem muita coisa. Eu tomo o meu espaço no escritório da minha esposa. Eu coloquei eu achei aquela que eu falei com vocês da flor e da faca, né? Eu estou tentando, né?
Já tem muito tempo que eu já tinha que ter feito isso, né? Isso me incomoda, mas é muito complicado. Eu tenho pouco tempo, assim, durante a semana e tudo, mas eu estou lendo para tentar, né? Com esse negócio do isolamento, da pandemia, me quebrou, né? Eu já tinha até feito a inscrição para fazer uma prova de mestrado e foi cancelado, obviamente, né, por conta disso tudo. De vez em quando eles mandam um e-mail que estão analisando uma forma da gente lá fazer a prova, mas é complicado isso, né? Se eu já tivesse feito a prova e tudo, dava para estudar à distância, tipo vocês, assim, por vídeo, né? Mas eu não fiz a prova e a prova tem que ser presencial. Bem, vamos lá, galera. Vou ver se eu carrego o Sullivan comigo pra gente fazer junto, que é o colo dele. Bem, a Segunda Guerra Mundial nós podemos dividir basicamente em dois momentos, duas fasezinhas, né? Nós tivemos o avanço tem, tem o avanço do eixo, os pontos de refluxo, que seria o equilíbrio da guerra, né? Aquele momento aí de um empate técnico, vamos dizer assim, e a terceira fase, que foi quando os aliados avançaram e derrotaram o eixo. Então, basicamente, né, essas três fasezinhas aí. Na primeira fase, que nós já discutimos, ela está diretamente ligada à questão da Blitzkrieg. E vale a pena, deixa eu pegar o lápis aqui, a minha canetinha, ó, o Fabiola também tem uma canetinha aqui, ó. Aqui dá para escolher até a espessura da ponta dela. Só que eu sou meio tosco, eu não consigo fazer uma linha reta nesse trem aqui de jeito nenhum. Ó, vou conseguir, vou conseguir. Ai, não tortou. Bem, o estopim para a Segunda Guerra Mundial foi justamente a invasão à Polônia, beleza? Eu até fiz esse contraponto com vocês, né? O estopim da Primeira Guerra Mundial, eu sei que todos vocês estão falando aí, né? Assassinato do Francisco Ferdinando. O estopim da Segunda Guerra Mundial, a invasão à Polônia. A Alemanha invadiu a Polônia, tomou o corredor polonês que dava acesso ao porto de Danzig, beleza? Mesa digitalizadora. Isso é uma coisa muito chique. Eu acho que não. Eu tenho um scanner que vem, que vem junto da impressora, né? Ela imprime, tira a cópia e tem esse troço de fazer de escanear. Ah, não, é porque aqui no. É porque o formato que eu tenho da plataforma é um pouquinho diferente do de vocês, né? Eu tenho umas ferramentas aqui do lado direito, e dentre essas ferramentas tem um lápis pequenininho, mas aí eu uso o negócio do mouse aqui do notebook. Aí eu passo o dedo e aí meu dedo, no caso o dedo vira a caneta, né? Quer ver? Eu vou fazer um risco aqui, ó. Entendeu? Ah, 150, 200 centavos, né? Nem do Xing Ling eu não vou dar R$ 200 na caneta, não, gente. Vocês estão doidos. Eu compro um monte de lata de ninho. Vocês esqueceram que eu tenho um pequenininho que devora até o braço do sofá? Literalmente. Eu não dá para mostrar para vocês. Ontem eu botei a cadeira do escritório aqui na sala para poder dar aula para vocês, para ficar mais confortável um pouquinho. Ele mordeu o braço da minha cadeira do escritório e arrancou um pedaço. Meu filho tá numa fase massa. Caneta Bic, aquela de propaganda. De propaganda é a melhor que tem. Quando lá na escola tem de propaganda, eu pego um monte. Mas vamos lá. Felipe, o seu microfone está aberto. Desliga aí. Bem, vamos lá. Vamos continuar aqui, senão eu já vou acabar a aula e a gente está conversando. Galera, então, a invasão à Polônia, então, foi o estopim para o início da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? E aí, o que, que vai acontecer aqui, futuro do Brasil? Na primeira fase, ela esteve diretamente relacionada a essa ideia aqui de Blitzkrieg, e seria um conceito parecido com
o conceito do plano Schlieffen, da Primeira Guerra Mundial, uma guerra rápida e destrutiva. Então, a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, fez com que a Alemanha avançasse muito e muito rápido sobre vários territórios. Holanda, Noruega, Bélgica, França, Dinamarca, esses territórios todos foram conquistados muito rapidamente, beleza? Pela Alemanha. E aí nós entramos no primeiro momento aí que a Alemanha sofreu aí um baque, né? O fracasso da Alemanha, justamente quando ela tentou conquistar a Inglaterra, ok? A Alemanha iniciou um bombardeio, como no conceito de Blitzkrieg, né, a Londres, tentando dominar a Inglaterra, só que a Inglaterra conseguiu uma virada surpreendente. E essa virada ela esteve diretamente relacionada, não à questão bélica, mas a uma questão tecnológica, beleza? A Inglaterra ela tinha conseguido inventar a tecnologia de radares. E aí, com os radares, a Inglaterra localizava a Luftwaffe, né, a aviação alemã, e conseguia combater, né, os nazistas. Então, a Inglaterra conseguiu aí essa vitória mirabolante. Eu até falei aquela frasezinha do Churchill, né, que nunca tantos dependeram de tão poucos, né, porque a aviação inglesa era bem pequenininha e conseguiu aí essa vitória surpreendente, beleza? Bem, continuando aqui no nosso processo, né, no resuminho de vocês, inclusive, tem mais detalhes sobre isso, tá? Porque o slide a gente tem que só botar mais imagens, uma coisa ou outra. Naquele resuminho do Word tem mais coisas. E aí, nós temos que lembrar também que a Itália fazia parte da Segunda Guerra Mundial e a Itália ficou muito com a questão da frente africana e balcânica. Só que a Itália não deu conta, né, dessa frente africana e balcânica. E aí a Alemanha teve que dar suporte à Itália. Hitler enviou, né, tropas para auxiliar Mussolini nessas regiões. Aí nós tivemos a África Corps, que dominou o canal de Suez, né? E na questão dos Balcãs, a Hungria, a Bulgária, a Romênia, tudo aderiram ao eixo, né? E conseguiram assim tomar a Iugoslávia, a Grécia, beleza? Então, nós estamos aí no momento, né, nessa primeira fase da guerra, onde a Alemanha avança muito. Mais ou menos nessa pegada mesmo, assim, né, a questão da bravura, assim, de ir para uma coisa que provavelmente eles seriam derrotados, mas conseguiram surpreendentemente uma vitória. Isso aí, Nicole. E aí nós temos que lembrar que a Alemanha e a União Soviética tinham feito um acordo, o Pacto de Ribbentrop-Molotov ou o Pacto de Não Agressão Nazi-Soviético. Né? Ele deveria durar 10 anos, só que não durou 10 anos. Né? A Alemanha descumpriu o Pacto de Não Agressão, né? Houve aí uma traição, vamos dizer assim, e uma invasão à União Soviética. Como a União Soviética não tinha condições de enfrentar a Alemanha, Stalin utilizou uma tática que a Rússia, né, anteriormente, já havia utilizado contra Napoleão Bonaparte, a tática da terra arrasada. Gabriel, tipo assim, tem um texto, depois eu vou ver se eu acho aqui, vou botar o link para vocês e se dá uma olhadinha. Do Einstein, um texto não, uma entrevista, né? Onde o Einstein é perguntado sobre a Terceira Guerra Mundial. Aí ele falava que não conseguia imaginar a Terceira Guerra Mundial, mas ele conseguia afirmar que a Quarta Guerra Mundial seria uma guerra de paus e pedras, porque o planeta ia ser destruído, né? Porque nós teríamos uma guerra aí, se fosse mundial, porque a gente tem que entender que o conceito mundial ele só pode ser aplicado como quando uma guerra tem potências dos dois lados.
tá bom? Quando tem potências dos dois lados, essa guerra é mundial. Então, nesse caso, hoje, uma terceira guerra mundial. Vamos aproveitar a situação de abalo que está tendo atualmente, né? Nós tivemos o governo norte-americano exigindo o fechamento da embaixada chinesa no Texas, a China fez o mesmo com os Estados Unidos, né? Então, se houvesse um confronto China-Estados Unidos, uma guerra mundial aí, né, um confronto direto, nós estamos numa espécie de guerra fria ainda, né? Um retorno a uma guerra fria aí, com a mudança de um dos atores aí, seria a China ao invés da União Soviética. Mas se tivesse um confronto direto entre esses dois países, nós teríamos uma destruição em larga escala, porque os dois países têm armas de destruição em massa. Então, assim, não sobraria muita coisa para contar a história, não. Tá? Até não é bom imaginar uma coisa dessa. Sim, porque assim, de certa forma, né, nós temos um conceito hoje de potência que ele é um pouquinho diferente, né? Vamos pensar no capitalismo como fases. Nós tivemos a fase do capitalismo comercial, onde a burguesia comercial se desenvolveu, então os países que tinham burguesia forte eram países fortes. Depois nós tivemos o capitalismo industrial, países com revolução industrial eram países fortes. Depois nós entramos na fase do imperialismo ou do capitalismo financeiro, beleza? E hoje nós experimentamos uma fase que é chamada de capitalismo financeiro bélico. Então, por exemplo, no caso que foi citado aí da Índia, não adianta ter só desenvolvimento econômico, tem que ter desenvolvimento militar também. Né? O desenvolvimento econômico e militar é que vai levar um país a ser uma potência hoje, tipo Estados Unidos, a própria China, França, Alemanha, Inglaterra, ok? Então, assim, hoje nós vivemos, né, uma sintonia aí de um momento financeiro bélico. Então não adianta ser só uma potência econômica, você tem que ter também armas, porque essas armas são utilizadas, inclusive, nesse processo de negociação econômica, beleza? Ou por bem ou por mal você avança. Tá chovendo, choveu a noite toda, né? Eu tô até preocupado que eu vou precisar de ir em Vitória, terminando a aula aqui com vocês, eu tenho que correr em Vitória, e com essa chuva, complicado. A rua aqui de casa, por exemplo, né, apesar de eu morar teoricamente num local com uma estrutura boa, a rua aqui de casa às vezes alaga, não aguenta esse monte de chuva, não. Mas vamos lá, gente, vamos esquecer essa chuva, nós estamos protegidos em nossas casas, infelizmente algumas pessoas não têm essa sorte que nós temos. Vamos falar um pouquinho então agora aqui sobre esse rompimento. Então, Hitler descumpriu o pacto de não agressão e aí Stalin utilizou a tática da terra arrasada. Lembrando que os nazistas, através da Operação Barbarossa, eles invadiram a Alemanha em 3 pontos, né? Nós tivemos uma invasão, né, no norte, no centro e no sul, beleza? Leningrado, Moscou e Stalingrado. E os nazistas eles foram sendo conduzidos a Stalingrado, e aí vale a pena a gente já, né, rememorar que em Stalingrado nós tivemos a primeira grande derrota de Hitler, né? A virada dos aliados começou em Stalingrado, né? Com essa tática aí ousada aí da terra arrasada, ok? E aí nós temos que lembrar da participação, da entrada dos Estados Unidos nesse conflito, beleza? Como que foi a entrada dos Estados Unidos aí nesse conflito? Os norte-americanos eles queriam muito participar da Segunda Guerra Mundial, mas não existia o apoio da população, não existia uma motivação para os Estados Unidos entrarem no conflito, beleza? E aí o que aconteceu? O Japão e os japoneses e os norte-americanos já tinham aí um problema que vinha desde o neocolonialismo, né? Desde 1853, tá? Quando os norte-americanos obrigaram o Japão a abrir sua economia. E então essa rivalidade ela foi se acentuando. Os norte-americanos exigindo que o Japão abandonasse a China e a Indochina,
estabeleceram um embargo contra o Japão, uma proibição, né? Ninguém pode fazer comércio com o Japão. Quem faz comércio com os Estados Unidos não pode fazer com o Japão, né? E aí o Japão acabou, né, dando o motivo para os norte-americanos entrarem na guerra. Os japoneses fizeram um ataque à base norte-americana de Pearl Harbor, beleza? Com isso, os norte-americanos declararam guerra ao Japão. O Japão fazia parte do eixo, né? Vamos lembrar lá o eixo. Itália, Alemanha, Japão, Roberto, né? Roma, Berlim, Tóquio. Então, a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos e aí os norte-americanos também entraram no conflito. E aí, no finalzinho de 41, início de 42, nós temos já o formato clássico, né, da Segunda Guerra Mundial, beleza? Que seria esse aqui, ó. De um lado, os aliados e do outro, o eixo, o Robertão. Roberto, né, Roma, Berlim, Tóquio. Então, Alemanha, Itália, Japão, né, Roma, capital da Itália, Berlim da Alemanha e Tóquio do Japão, formando o eixo. E do outro lado, os aliados, a Inglaterra, né, os Estados Unidos, a União Soviética e a França, beleza? Lógico que nós tivemos outros países, né, se aproximando do eixo ou se aproximando dos aliados. Por exemplo, Romênia, Bulgária estiveram no eixo, Brasil, Argentina, aqui junto com os aliados. Ok? Bem, avançando mais um pouquinho, né? Aqui tem umas imagens. O Brasil, né, ele era governado pelo Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas, ele tinha uma simpatia com o fascismo, né? Vamos lembrar que o Getúlio Vargas, ele fez uma farofa política, ele misturou fórmulas. O governo dele, principalmente na fase do Estado Novo, teve um pouco de nacionalismo, de liberalismo e de fascismo, tá bom? Então, na fase do Estado Novo, da ditadura de Getúlio Vargas, ele tentou evitar ao máximo entrar na guerra, mas o Brasil entrou, né, junto dos aliados, beleza? Lembrem-se que isso custou, inclusive, a saída de Getúlio Vargas em 45, né, e que Getúlio Vargas aproveitou esse contexto de entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial para garantir, né, a nossa base de industrialização, a CSN e a Vale do Rio Doce. Mas voltando aqui, né, nós vamos falar sobre o Brasil daqui a pouquinho mais uma vez, mas na Batalha de Stalingrado nós tivemos duas situações interessantes, né? A quebra do mito da invencibilidade de Hitler, acreditava-se que Hitler era invencível, né? Existia essa lenda, esse mito. A Batalha de Stalingrado demonstrou que isso era uma inverdade, e nós tivemos a virada, nós tivemos duas viradas, né? Uma do lado oriental e uma do lado ocidental. A virada dos aliados do lado oriental foi com a Batalha de Stalingrado, beleza? Então, foi o início da contraofensiva dos aliados contra os nazistas. E, né, como eu já falei com vocês, a quebra aí do mito da invencibilidade de Hitler, ok? E por conta da Batalha de Stalingrado, a partir da Batalha de Stalingrado, nós já vamos observar dentro dos aliados uma disputa ideológica entre socialismo e capitalismo. Quem iria derrotar Hitler? E aí nós tivemos a Conferência de Teherã, né? Na Conferência de Teherã, nós tivemos o estabelecimento do dia D, o plano do dia D, né? O dia decisivo. Então, né, na Conferência de Teherã, o Stalin, o Roosevelt e o Churchill definiram o dia D. E aí nós tivemos uma troca, né, um toma lá da cá. Porque para o Stalin, que eu estou circulando aqui, né, para o Stalin, para a União Soviética apoiar os Estados Unidos e a Inglaterra no dia D, o Stalin recebeu 3 territórios. A Letônia, a Lituânia e a Estônia foram anexados à União Soviética nesse acordo aí do dia D, beleza? E aí o dia D marcou, né, a nossa segunda virada, a virada do lado
ocidental da guerra, o dia D, o dia decisivo, quando os aliados desembarcaram na Normandia, no norte da França, começando a libertar a França do domínio nazista, e aí, né, aquela corrida entre Ocidente e capitalismo, Oriente e socialismo, para ver quem conseguiria, né, capturar Hitler primeiro. Né? Hitler acabou não dando esse gostinho aos aliados, ele cometeu suicídio, né? Ó, spoiler. Ok? E aí, na nossa próxima aula, ó, o 700 passando na Expedito Garcia aqui, uma imagem linda. Isso aqui. Né? Na próxima aula nós vamos fechar, né, essas conferências de paz, o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Aí vou mostrar para vocês um slide bem legal sobre o avanço nazista e depois dos aliados. E na nossa terceira e última aula hoje nós vamos fazer uma atividade completando aí umas 30 questões de Segunda Guerra Mundial. Não vai ser por falta de Segunda Guerra Mundial que nós vamos treinar não, tá bom? Lembrando que nossa matéria está bem tranquila. Nós já estamos em História Geral, em Segunda Guerra Mundial, faltando basicamente Guerra Fria e Descolonização. E História do Brasil, nós já superamos Era Vargas, falta só República Liberal, Ditadura Militar e Nova República. Então, assim, nós podemos caminhar tranquilos. Eu não estou enrolando vocês, não, porque não vale a pena a gente ficar acelerando, correndo. Quanto mais a gente conseguir treinar sobre esses conteúdos, melhor. Ok? Então, eu vou fechar aqui nosso nosso encontro, né? E daqui a pouquinho a gente volta. Agora vocês vão para o intervalo, né? Vão descansar um pouquinho, tomar um café, assistir um desenho. Daqui a pouquinho a gente volta. Nós vamos falar sobre o Brasil também, Gabriel. Tranquilo. Tranquilo, gente. Um abraço. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau, hein?